Seja muito bem-vindo a mais um Conselho Consultivo. O Parlamento grego aprovou as medidas do acordo alcançado na segunda-feira entre Alexis Tsipras e os parceiros europeus. 38 deputados do Syriza votaram contra. Εψήφισαν συνολικά 299 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου ναι, εψήφισαν 229 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 64 βουλευτές. Παρών εψήφισαν 6 βουλευτές. Συνεπώς, το νομοσχέδιο είναι δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. O acordo negociado entre o governo de Alexis Tsipras e os parceiros do euro foi aprovado no Parlamento grego com os votos favoráveis dos partidos da oposição. 38 deputados do Syriza votaram contra, entre eles o ex-ministro das Finanças Yanis Varoufakis e os ministros da Energia e do Trabalho. A votação aconteceu perto da meia-noite, depois de uma longa discussão. Εγώ να παραδεχτώ ότι τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία φέρνουμε εμείς είναι σκληρά. Και εγώ δεν συμφωνώ, δεν πιστεύω ότι θα ευνοήσουν την ελληνική οικονομία. Και το λέω ανοιχτά. Αλλά λέω ότι είμαι υποχρεωμένος να τα εφαρμόσω. Αυτή είναι η διαφορά μας ίσως. Πρέπει να σας πω ότι τη Δευτέρα το πρωί της 9.30 ώρα ήταν η πιο δύσκολη μέρα της ζωής μου. Ήταν μια απόφαση που θα με βαραίνει όλη τη ζωή μου. Δεν ξέρω αν κάναμε το σωστό. Ξέρω όμως ότι κάναμε κάτι που αισθανόμαστε ότι δεν είχαμε καμιά επιλογή. O parceiro da coligação do Executivo apoiou Alexis Tsipras. Εάν σήμερα αυτή η κυβέρνηση πέσει, δεν θα υπάρχει ελπίδα ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο, είναι απόλυτα ξεκάθαρο, ότι οι κύκλοι της νέας τάξης πραγμάτων, οι κύκλοι της Γερμανίας, με επικεφαλής τον κύριο Σόιμπλε, θέλουν η Ελλάδα να αποτελέσει το παράδειγμα της επικυριαρχίας της Γερμανίας, των τραπεζιτών και της νέας τάξης πραγμάτων. Os votos do Partido da Nova Democracia, liderado até depois do referendo por Antónis Samaras, foram determinantes para fazer passar as medidas que incluem mexidas no IVA e nas pensões. Αυτή τη στιγμή αναλαμβάνουν ένα βάρος που δεν τους αναλογεί. Θα υπερψηφίσουν μέτρα από εθνική συνείδηση, από ευρωπαϊκή συνείδηση, όχι από κομματική πειθαρχία. Διότι ξέρουμε ότι αυτό είναι το καθήκον μας και θα βρεθούν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες να υπάρχει κάποιος συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα λέει ότι εγώ δεν τα ψήφισα τα μέτρα αυτά. Διότι αυτό είναι βολικό πολιτικά να το λέμε. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό ως Νέα Δημοκρατία. Και θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Και θα ψηφίσουμε και σήμερα, συντεταγμένα. Και θα ψηφίσουμε και στις 23, κύριε Υπουργέ. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Alexis Tsipras tem agora o caminho aberto para iniciar as negociações para um terceiro resgate, que pode chegar aos 86 mil milhões de euros. Conselho Consultivo hoje com as presenças de Luís Todobon, Pierre de Bourdieu e Benjamar. Senhores, muito obrigada por estarem neste Conselho Consultivo. Vamos começar com as notícias mais frescas que temos vindas da Grécia. Uma vitória expressiva no Parlamento, mas dorida para o Syriza. Vamos lá ver. Dorida tinha que ser, mas o dorida seria sempre, não é? Fosse esta ou fosse outra, portanto, a Grécia está dorida. Há uma data de anos que está dorida, portanto, não... Está mais dorida agora, não? Eu acho que não. Eu acho que está tão dorida e o problema é precisamente esse. É que está tão dorida como estava. Isto é mais um passo, digamos, de todo do folhetim que a Europa está a construir e que a Grécia é, digamos, que o principal protagonista. Eu não tenho grandes dúvidas. E gostava de estar enganado, sinceramente gostava, de que o processo de reconstrução da Grécia não acabou aqui. Este não é mais do que um passo, repetido as suas palavras, dorido, para os gregos, e aqui há que fazer a distinção entre as duas coisas, mas que inevitavelmente tinha que passar por uma fase idêntica a esta. Poderia não ser bem assim, mas ou um pouco mais à direita. Mas há alguém que acredite neste acordo? Possivelmente sim, porque há sempre pessoas que acreditam em qualquer coisa, não é? Por muito estranhas que elas sejam. Portanto, há quem acredite que há extraterrestres, há quem acredite em N coisas. Portanto,
Aqui parece-me que também há quem acredite em utopias completamente, digamos que, impossíveis de alcançar. Não obstante, o termo utopia, e a utopia é algo que é bonito e que as pessoas, de uma maneira ou de outra, devem pugnar pelas utopias. Mas isto é mais do que uma utopia, porque isto é realidade, não é? Portanto, e hoje a realidade é muito forte para os gregos, para a Grécia e para a Europa. E para o mundo, porque curiosamente parte do que está a acontecer, quem deu as indicações estratégicas também foi do outro lado do Atlântico. Portanto, tudo isto, digamos, e é interessante ver, porque o outro lado do Atlântico falou, a seguir fala o FMI, e agora já está a falar a Europa para dizerem todos a mesma coisa, que há coisa de 15 dias atrás não diziam nada disto. Portanto, repara, isto não vai parar, por isso é que eu digo que isto não é mais do que um episódio de um folhetim que vai continuar. Infelizmente, esse folhetim nós também estamos nele, somos Portugal, estamos na Europa, e está, digamos, toda uma Europa que tinha e que devia e que merecia, os europeus, ir mais longe, porque a Europa é realmente, as pessoas gostam muito das estatísticas e dos números, é realmente a maior economia do mundo. Merecíamos outro caminho. Pierre, relativamente ainda a este acordo, se foi difícil aprová-lo, difícil será implementá-lo. Difícil aprovar, difícil implementar. Eu tive, por razões profissionais, não vi durante um mês, não pude vir cá. De facto, vocês portaram-se muito mal. Eu deixei uma coisa minimamente em condições. Depois foi aqui toda esta cidade da Grécia, a qual eu acho que ninguém, eu devo dizer que ninguém com cabeça consegue entender tudo o que aconteceu. Fazendo aqui uma retrospectiva, mas construindo aqui, é sobre a sua questão, é sobre o comentário do José António, com o qual eu concordo completamente. Quando nós tentamos analisar uma situação, temos que ter ponto aqui por fazê-lo. E se nós, com ousadia de comparar a Europa com, não sei, um país, uma grande organização, precisamos o quê? Precisamos de uma estratégia, precisamos de uma tática, que a estratégia é fundamental, mas a tática, que de facto há 1000 formas de concretizar uma estratégia. Pode atingir o este copo, passando pela esquerda ou pela direita. E depois precisamos nós chamamos isto na gestão do alinhamento das equipas. Alinhamento no sentido rico da palavra, não no sentido militar. E de facto, quando nós avaliamos estas situações, estratégia, a Europa, estratégia deixou de ter, infelizmente, os federalistas, os não federalistas. Depois, a tática não fala. O Schäuble que criou uma saída por 5 anos, que o Luís vai brilhantemente comentar daqui a pouco, então que não vou comentar, depois os outros que não queriam. Então, e depois, há uma relação interpessoal que é completamente gasta. Eu acho que aqui os nossos amigos gregos que portaram-se muito mal até no plano pessoal, que toda a gente sabe. É um conjunto aqui, estamos aqui num programa onde podemos nos criticar, mas não podemos nos insultar. Bom, então, de facto, quer dizer que o que sai, respondendo agora à sua questão, o que sai desta salganhada não pode ser bom. Não pode ser bom. Mas não sendo bom, aqui a questão é olhando, é o melhor possível ou não? Exatamente. Aqui que é o melhor. É um monstro. É uma coisa que não existe, uma coisa que não existe, mas é uma coisa que eu acho que a Grécia não sair é a melhor hipótese. Ponto 1. Que fazer contas é fundamental, mas esquecer a visão geopolítica e dar o primeiro passo da saída da Grécia da Europa é um disparate. Okay? Agora... Com consequências. Então, de facto, eu acho que isto é o melhor que nós conseguimos ter, mas é o melhor que eu não consigo qualificar, que é um monstro. Agora sim, tenho agora curiosidade de saber qual é a sua opinião então sobre essa sugestão do ministro alemão das Finanças, dessa saída temporária de 5 anos da Grécia. Eu fui simpático contigo, não é? Não, deixe-me começar por dizer que esta é a semana das boas notícias. O acordo da Grécia, o acordo do Irão, que é um acordo fundamental para a paz mundial, que as pessoas, no meio desta crise grega, em Portugal praticamente não se fala do acordo do Irão, que é um acordo fantástico. E o acordo do Irão é um muito bom acordo para a comunidade internacional. A China está a crescer a 7%, é a semana das boas notícias.
Portanto, até nos estamos a esquecer do problema da imigração do norte da África, enfim, do problema da Ucrânia, estamos a esquecer desses problemas, são problemas reais, graves, etc. Eu sempre tenho dito que o problema da Grécia não tem importância nenhuma comparado com estes grandes problemas da humanidade. Mas voltando à Grécia, repara, chegou-se a um acordo, a dívida grega ou já atingiu ou vai atingir 200% do PIB. Portanto, 2 vezes o PIB. Repara o que é um país que deve 2 vezes a sua produção anual. Basta fazer uma continha simples, que era juros a 2%, que são juros baixos, não é? Só de juros, 200% do PIB, representa 4% do PIB. Portanto, bom, se alguém pensa que é possível pagar esta dívida, não sabe fazer contas. Esta dívida é impagável, não tem discussão. E, portanto, vai continuar, digamos assim, a fazer o roll-on da dívida. E se pagarem os juros já não vai ser mal. Agora, há também há duas ou três grandes vantagens em relação a este acordo. Eu já lá vou, digamos, à proposta do Schäuble, do ministro alemão. A Europa, neste momento, a Europa e o FMI, mas temos as instâncias europeias e o FMI, têm neste momento um conhecimento sobre a realidade grega que nunca tiveram. Como também vieram a ter sobre Portugal, que também nunca tinham. Aliás, ou nunca tinham tido. Portugal, é preciso ver que uma das grandes vantagens que nós tivemos com este resgate, digamos, e com a Troika cá, foi que finalmente deixou de haver contas escondidas e desorçamentações, etc. Nós, neste momento, sabemos qual é a realidade económica do país. E sobre a Grécia é a mesma coisa. Neste momento, sabe-se tudo sobre a Grécia, o que é bom. Porque é a partir do conhecimento, é a partir de um diagnóstico detalhado que é possível estabelecer um programa. E o programa da Grécia não é um programa financeiro, é um programa de reorganização da máquina administrativa e de funcionamento. Bom, agora, eu julgo que o primeiro-ministro grego, o Tsipras, foi surpreendido com a proposta do ministro alemão, porque a proposta do ministro alemão é uma proposta muito inteligente e é muito imaginativa. Quer dizer, não saia nada do euro, saia só durante 5 anos. Para reestruturar a dívida, para reencontrarem, digamos, o seu equilíbrio. E depois voltam a entrar. Ora bem, um país que E a Grécia estremeceu. Estremeceu porque a saída estava garantida, a reentrada não estava garantida e provavelmente nunca mais ocorreria. E eu julgo que isso foi uma jogada fundamental para se chegar a acordo. E mais, mas é mesmo isso pôs as pessoas a pensar. Teoricamente, esta proposta do ministro alemão resolvia um problema legal, que é, teoricamente, os países não podem sair do euro. E, portanto, ele dizia, não, mas não saem do euro, isto é uma saída transitória. E, portanto, ele continua a ser um país que está no euro, mas há um interregno, digamos assim. E esse aspecto foi fundamental. Agora, é evidente que como dizia o Pierre, nós temos, para além dos aspectos económico-financeiros, aos aspectos geopolíticos, são muito importantes nesta situação. E esta é a melhor solução para todos, incluindo para Portugal. Porque, repare, Portugal ficaria muito exposto com a saída da Grécia, porque passaria a ser, teoricamente, o próximo alvo. E os especuladores, nomeadamente dos mercados financeiros, não nos perdoariam. E nós temos uma economia ainda muito frágil. Repara uma coisa, nós conseguimos controlar as contas públicas, mas o nosso aparelho produtivo é muito frágil. Não tem nada a ver com Espanha, por exemplo. Espanha tem um aparelho produtivo robusto, eu estou farto de dizer isso. E nós, enquanto não robustecermos o nosso aparelho produtivo, nós temos uma enorme fragilidade em relação aos mercados financeiros internacionais. E, portanto, para nós, Portugal é muitíssimo bom. Agora, o acordo, nós vamos agora ver o detalhe, ninguém acredita que seja possível cumprir. Repare, o próprio Primeiro-Ministro teve um desabafo quando forçaram, entre aspas, a construir aquele fundo de 50 bilhões para as privatizações, em que ele diz, mas nós não temos nada que valha tanto. Nem as ilhas. E, portanto, eu julgo que ninguém acredita que alguma vez este processo seja feito. Agora,
É evidente que a dívida vai rolando e o país vai vivendo e a Europa vai encontrando em cada dia, digamos, o seu caminho. Benjamar, sobre esta questão da dívida impagável da Grécia, gostava de lhe perguntar se acredita ou não que o FMI, com os seus avisos e os seus relatórios, vai conseguir efetivamente convencer a Europa, sobretudo a Alemanha, para fazer uma reestruturação da dívida grega e dar os tais 30 anos de carência, ou mesmo chegar-se a um perdão de dívida, um novo perdão de dívida. Já chegou. Um novo perdão de dívida. Um haircut. Repara uma coisa. A reestruturação de dívida pode ser feita de várias maneiras. Portanto, mas não acha que o FMI aqui está a sublinhar mais o perdão de dívida? Olhando para a história, até para a história de Portugal, a última vez que nós pagámos uma dívida foi no princípio do século passado. E quando digo pagámos, comprometemos-nos a pagar. Portanto, e depois ela foi paga em 2001, portanto, 100 anos depois. E essa sim foi paga. A outra nunca foi paga. Foi reestruturada. Nós andamos a reestruturar ou mais ou menos dívida 20, 30, 40, 50 anos, sei bem. Portanto, o que nós temos que fazer é reestruturar e haver vontade e condições em termos de mercado para reestruturar a dívida. Portanto, inevitavelmente, ela está a ser reestruturada, bem ou mal, ela vai sendo reestruturada, não é? Como é evidente, a minha opinião é que deveria ser reestruturada de uma outra maneira. Mas aí eu tenho que agradecer, e desculpem lá, eu tenho que agradecer ao Syriza. E tenho que agradecer ao Sr. Tsipras. Ele fez, digamos, que aquilo que até agora ninguém tinha conseguido fazer, que é cortar com uma forma cómoda, eu quando digo cómoda, entre aspas, de uma determinada ideologia se manter e se querer reforçar em termos da Europa. Ele fez um corte, tal corte que uma das grandes questões para a Grécia e para Portugal também, é precisamente a reestruturação da dívida. É impossível pagar a dívida. É impossível pagar a dívida. E ninguém assumia que tal tinha que acontecer. Como é evidente, para a Grécia é muito mais intensa a necessidade de reestruturar a dívida, pagando, não pagando, pondo a dívida para o ano 3000, não importa. Só que é um facto, é que o Fundo Monetário Internacional deu indicação de que é necessário fazer. E a Europa, já ontem, assumiu que tinha que reestruturar a dívida. Pela primeira vez, a Europa diz que é preciso reestruturar a dívida. E quando diz que é preciso reestruturar a dívida, é da Grécia. E ao dizer da Grécia, é de Portugal, é de todas as outras. Portanto, ainda bem que o Syriza conseguiu, digamos, que estes objetivos. Mas quem é que vai dizer objetivos. A Portugal que tem que reestruturar a dívida da Europa? Não precisam dizer. O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho é completamente contra um perdão de dívida à Grécia. Mas o Primeiro-Ministro também, ontem ou antes de ontem, disse precisamente a mesma coisa, mas precisamente a mesma coisa que o Sr. Tsipras disse agora de caras. Ele não disse, foi há 4 anos atrás, ele também não acredita. Ele disse ontem, ou antes de ontem, que não acreditava que o plano que foi, digamos, que desenhado para Portugal para os próximos 4 anos, que ele iria gerir, não acreditava que fosse possível. Disse ou não disse? Direitinho, disse-o. Só que disse 4 anos depois. Não é? Ou não sabia na altura, portanto não se apercebeu, provavelmente não, mas disse agora, 4 anos depois, precisamente a mesma coisa, que por isso é que eu acho que o Sr. Tsipras é francamente mais lúcido, é que disse agora, já disse logo, digamos, reestruturaram-lhe a dívida. E repara, é interessante verificar, voltemos a 4 meses atrás, o que hoje foi assinado, ou que irá ser assinado, portanto, esta reestruturação da dívida e de todo este processo, é mais ou menos aquilo que tinha sido pedido. E algumas das questões, como a questão do fundo, aquilo é para brincar, não é? Portanto, o fundo aqui não tem 50 mil milhões de euros para pôr lá, portanto, mesmo eu vou repetir aquilo que toda a gente diz, nem que ponham lá as ilhas todas, portanto, as ilhas vão todas ao fundo, portanto, porque não tem lógica. Desculpe eu brincar com isto, é uma pena porque estamos a falar dos gregos, atenção. Estamos a brincar com números, estamos a brincar estou, digamos que a utilizar uma forma menos séria, quando digo séria no sentido de não estar a rir, porque é mau, porque realmente estamos a falar de gregos. E isso é que é importante. Mas, em termos de políticos, eu não consigo realmente considerar hoje que tenha havido uma derrota. O que me pareceu, em determinada altura, sem dúvida alguma, é que iam perder todos.
Iam perder todos, e inclusivamente os gregos, se quisermos, o governo grego, quem está neste momento à frente da Grécia, dos comandos da Grécia, e que ia perder a Europa. Neste momento acho que ganharam os dois, ganhou a Europa e ganhou a Grécia. Com todas as dores que nós vamos ter, com todas as dores que os gregos vão ter, e por isso é que eu não consigo dizer, mas pronto, a minha posição também é normalmente um pouco mais à esquerda do normal, não consigo dizer que o Alexis... Não, eu até sou o Varoufakis porque hoje vim de moto, portanto, mas não exageremos. Mas realmente, acho que ganharam os dois. Ganhou a Europa, ganhou a Grécia, porque a Grécia não tem condições para sair do euro, e aqui estou 100% de acordo. Nós, portugueses, ganhamos. E aqui o Passos Coelho, António Costa, a esquerda portuguesa, deviam dar os parabéns, pelo menos não criticar da forma como o fazem, mas eu sei que isso é política, portanto é política da má. O que foi feito, o que se sofreu, e agradecer em última instância aos gregos. Mas José, isto funciona... Um minuto para cada um para fazerem estas audições finais. Um segundo. Isto funciona, tens toda a razão. É verdade que pela primeira vez se conseguiu aqui pôr factos importantes, como esta questão da dívida, mas também funciona que do outro lado há países sérios, mas isso não está em causa. Com pessoas sérias. Eu acho que Portugal mostrou que foi um país com um país sério, com uma liderança séria, e que eu acho que, nomeadamente, é notável. Estou muito à vontade, como francês, de dizer que é notável o percurso que fez o país durante estes 4 anos. Mas é notável, objetivamente, e não há políticas aqui. É só de ver factos. Porque podia ter acontecido o que aconteceu à Grécia. E não aconteceu. Ok? Deixe-me só dizer uma última nota. Está também tão satisfeito relativamente ao governo português? Não, é uma questão de satisfação. Repara uma coisa. Satisfação relativamente aos números, ao comportamento. Não, mas repara uma coisa. O governo português conseguiu reequilibrar as contas públicas e reequilibrar, digamos, as variáveis macroeconómicas fundamentais do país, com uma ajuda que era curta. Faltavam 35 mil milhões de euros para cobrir, digamos, as necessidades financeiras das empresas públicas. Portanto, as contas estavam mal feitas. Os 80 mil milhões que nos emprestaram eram insuficientes, deviam-nos ter emprestado 115 mil milhões. E, portanto, o governo português fez de facto a quadratura do círculo. Isso, agora, relativamente à Grécia, a última nota não é bem aos gregos, à Europa, que é o seguinte. Eu espero que a Europa finalmente perceba que ou evolui para um momento, para uma organização federal, ou não tem solução. Vamos lá ver. Porque, das duas uma, ou há um orçamento federal da Europa que permita alocar recursos para o crescimento e para a resolução, digamos, dos países mais periféricos, ou a Europa não tem solução. Porque o problema, repare, da Europa e o problema dos nossos países passa pelo crescimento. E o crescimento exige investimento. E esse investimento tem que vir de algum lado e só um governo federal é que vai resolver isso. Muito bem. Senhores, foi um gosto. Muito obrigada por terem vindo a este Conselho Consultivo. Voltamos a marcar encontros na próxima semana. Fica por aqui o Conselho Consultivo de hoje. Foi bom tê-lo desse lado.